Fala, meus amores! Saudade de vocês, espero que vocês estejam bem, tentando manter a organização aí, a disciplina, nos estudos, na alimentação, nos exercícios, cuidando aí da mente e do corpo dentro desse momento, dentro dessas possibilidades restritas que nós temos. Vamos lá, mas vamos firmes, né? Vamos felizes aqui. Então, olha só, o título aí, a crise dos anos 70 e a falência do modelo keynesiano fordista. O que acontece, galera? No último vídeo nós falamos muito sobre o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, no caso, né, das primeiras décadas pós a Segunda Guerra Mundial, que foi uma década de grande prosperidade para o capitalismo. Né? O momento onde os países desenvolvidos, os países centrais prosperaram muito, eles se recuperaram da guerra, né? Criaram mecanismos de controle, de regulamentação, de fomento, né, para um consumo. Você tem todo aquele aspecto de consumo e felicidade, ou seja, né, um momento de grande avanço da sociedade de consumo, que era tratado pelo capitalismo, inclusive nesse contexto de Guerra Fria, com uma grande publicidade, né? Olha, né, como nós somos felizes, nós consumimos, olha como o Estado garante essas possibilidades de consumo, é o momento onde as empresas estavam faturando, né? O emprego estava lá, né? Tava lá em cima, o consumo lá em cima, a economia dando lucro, ou seja, aquele período de prosperidade, né? Que a gente chamou de a era de ouro do capitalismo, certo? Até mesmo nos países periféricos, alguns países periféricos, nós tínhamos, né, esse avanço, esse modelo, né, de urbanização, esse modelo de industrialização avançando. A gente pode destacar alguns pontos e o Brasil se insere, né, nesse grupo. É um grupo de países que acelera o seu desenvolvimento urbano industrial no pós-Segunda Guerra Mundial. São chamados países de industrialização recente, de industrialização tardia, ou os novos países industrializados. A gente vai estudar isso no capítulo de industrialização. Então a gente está falando, por exemplo, de países latino-americanos como Brasil, Argentina, México, né? A gente está falando de porções asiáticas como os tigres asiáticos de primeira geração, certo? Então, de fato, nós temos um mundo pós-Segunda Guerra Mundial de grande crescimento, de grande emergência. E, ao mesmo tempo, a gente não pode, né, desconsiderar o contexto geopolítico, as relações de poder naquele momento. Aquelas relações de poder se davam através da lógica da bipolaridade. O mundo, né, fraturado entre as duas superpotências do pós-Segunda Guerra Mundial, cada um com seu olhar, cada um com a sua proposta, cada um com seus interesses, né? Estados Unidos e União Soviética liderando seus respectivos blocos, impondo, né, o seu processo de dominação, o seu processo de influência, e ao mesmo tempo o mundo assistia com medo absurdo de uma guerra de proporções catastróficas entre as duas grandes potências nucleares do período. Legal? E cada uma organizando as suas gangues, né? Os Estados Unidos organizando a OTAN, a União Soviética organizando o Pacto de Varsóvia, e esse aquecimento militar, essa corrida armamentista, essa corrida espacial, aquecia ainda mais, né, a economia. Bacana, mas vai chegar num ponto que vários acontecimentos somados vão levar a uma nova mudança. É o momento onde você tem a crise do modelo keynesiano, aquele modelo que é apresentado, né, primeiramente nos Estados Unidos de Roosevelt, vai ser o norteador da política do New Deal. Após a Segunda Guerra Mundial, você tem um espalhamento desse modelo, bacana. O Fordismo, que encontra o seu auge ali nos anos 60, impactado, levado, né, por esse momento de bem-estar do capitalismo, certinho? Mas as transformações levam, né, a mudanças significativas. Esse modelo keynesiano fordista, ele começa a saturar, ele começa a entrar, né, em estagnação, ele não consegue mais responder às necessidades, às transformações, às mudanças processadas. Bacana? Então a gente começa a perceber isso, tá? O fato é, galera, uma infinidade de fatores somados contribuíram para uma grande crise nos anos 70, interrompendo esse período de grande prosperidade da era de ouro do capitalismo. E a partir de então nós temos uma abertura de portas para novas mudanças. E de fato, o mundo que sai da década de 70 e avança ao longo das décadas de 80, 90, é um outro mundo. Bacana? É uma outra relação produtiva, uma outra relação política, uma outra relação geopolítica, é uma outra relação, né, econômica, é uma outra relação social. Bacana? Muitos pensavam que o capitalismo estava se enfraquecendo, mas na verdade a gente pode perceber que o capitalismo estava se mundializando. Nos anos 70 também nós temos uma nova caracterização, uma nova roupagem do capitalismo a partir da difusão da terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, que é fruto dessas transformações do pós-Segunda Guerra Mundial, extremamente influenciadas, né, pela Guerra Fria, né, pelas disputas empresariais. Essa terceira onda de inovações tecnológicas leva o capitalismo a um outro patamar. Esse patamar nós damos o nome, vocês lembram, né, durante as aulas, de
capitalismo informacional. Tá legal? Do outro lado da moeda, o que você vai identificar? Você vai identificar que a União Soviética, né, nos anos 70, já começava a apresentar sinais de crise, sinais de enfraquecimento, certo? E esses sinais de crise, esses sinais de enfraquecimento, né, inclusive problemas internos, conflitos internos entre as orientações possíveis dentro do Partido Comunista da União Soviética, chamado PCUs, tá bom? Também vão caracterizar esse período. Então nós temos um somatório de transformações históricas, de transformações políticas, sociais, né, econômicas, que vão ganhando contornos, né, vão ganhando novas formas, e ao mesmo tempo a gente precisa assim, destacar os principais momentos, os principais fatores de crise dos anos 70, tá certo? Essa crise, esses fatores que vão abrir a porta para novos ares, para novas transformações bacanas no mundo. Beleza? Então, eu queria nesse vídeo ambientá-los, organizá-los, né, em termos de pensamento, em termos de posicionamento histórico, né, resgatando aspectos que nós estudamos em aulas passadas. Tranquilo? No próximo vídeo, então, para ele não ficar longo, né, não ficar pesado para vocês, a gente vai entrar de fato, né, nos principais acontecimentos que caracterizaram os anos 70, certo? Aqui. Então, muito obrigado por hora pela atenção, até daqui a pouco.